uma doutrina importantíssima. Nós já vimos a respeito dessa doutrina, inclusive em outras séries aqui na nossa igreja, que é a doutrina da queda, né? Da doutrina do pecado, né? Às vezes vocês ouvem a gente falando aqui, pregando, ensinando, e a gente fala assim, mas nós somos pecadores, nós somos, às vezes a gente usa o termo, né? Nós somos miseráveis, nós somos, enfim. E aí algumas pessoas podem estranhar a gente ficar se auto-intitulando pecadores, né? E aí a gente pensa assim, poxa, mas eu não mato, mas eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu tenho minhas coisas aí e tal, não faço nada demais assim, eu não me acho pecador assim não. Então hoje vocês vão talvez, se você ainda pensa dessa maneira, ou tem dificuldade de entender por que nós nos consideramos pecadores, né? Hoje a gente vai entender um pouco a respeito disso daí. E a gente vai poder avaliar biblicamente aonde que isso surgiu, né? Nós estamos estudando o livro de Gênesis, e a doutrina do pecado, ela acontece justamente em Gênesis capítulo 3. E eu quero começar a aula um pouco diferente, tá? Eu quero começar a aula um pouco diferente. Deixa eu só ver com essa quantidade de gente aqui, como é que a gente vai fazer o que eu estou pensando em fazer aqui. Eu queria que a gente separasse a sala de aula, pode ser aí em grupos de, sei lá, de 6 pessoas, nossa, tem muita gente, né? Em grupo de 6 pessoas, queria que vocês juntassem, pode ficar assim para ser mais fácil, quem está mais para trás, junta com quem está mais para trás, quem está no meio aí, enfim, mas que a gente junte aí em 6 pessoas, e que eu quero propor para vocês, vou dar alguns minutinhos, vou dar aí uns 5 minutos, para vocês em grupo, lerem o capítulo 3 de Gênesis. Vocês lerem o capítulo 3 de Gênesis. Então, primeiro eu vou dar esses minutos para vocês lerem junto. Então, pode juntar aí, vem junto aí. Junta aí, quiser ir um... Aí, ó, lê aí, ó. O Carlos já está com a Bíblia novinha para inaugurar aqui, ó. Pode juntar aí, tá? Pode fazer bagunça, pode, se quiser, ir pro lado de lá um pouco, depois voltar. Vira para trás aí. Lê aí o capítulo 3. Vou dar 5 minutinhos, hein? 7 minutinhos, vai. Lê o capítulo 3 de Gênesis. De leitura atenta, tá? Preste atenção no que vocês vão ler aí. Enquanto isso, eu vou pegar uma água ali. Gênesis capítulo 3. Não, é para vocês lerem junto aí, cada um lê na sua Bíblia, tanto faz. Um lê para todo mundo, tanto faz. Aí que vocês se entendam.
disse Adão, a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher, que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta, que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Olha os irmãos aí atrás. 15 agora. Porém, amizade, ele é um cabeça, ele será a cabeça, a mulher, ele disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez, com dor você dará a luz, e seu filho será para o seu marido, darei a adorará. E ao homem ele disse, uma vez que disse a sua mulher, terá será maldita a terra e sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra a terra seus estudos. Ela produzirá espinhos e erva mas você comerá seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá a riqueza, até que volte à terra qual foi formado. Também você foi tirado do pó da terra. O homem Adão deu a sua mulher para o diabo, pois ela seria a lei de tornos na terra. Deus fez boas de pele de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, chamou a Deus agora o ser humano se tornará calmoso, pois fez o Senhor Deus a trabalhar todo o erro ele nos vestiu de verão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus dispensou do jardim e Adão passou a cultivar a terra não tinha sido moço. Depois de expulsá-los, a leste do jardim do Éden, uma espada Senhor Deus se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. E havendo lançado fora o poço, o homem pôs no oriente do jardim do Éden uma espada inflamada que andava ao norte para guardar o caminho da árvore da vida. Terminaram aí? Nossa, já acabou. Já acabou, né? Terminaram? Ainda não? Agora eu vou fazer algo mais diferente ainda. Vamos ver, eu queria chamar aqui, ó. Chamar o Lenia e a Lenia e o Wesley aqui na frente. Vou chamar o Atos. Chamar o Atos e o Diomedes. Agora o desafio para esses quatro aqui, ó, para a gente deixar a coisa ainda mais visível, é de maneira bem improvisada mesmo, tá? Queria que vocês encenassem o que vocês acabaram de ler. Escolhi um casal aqui. Aí os dois, ele pode discutir quem vai ser a serpente e quem vai ser Deus. Você é Eva. Não, Adão e Eva estão aqui, ó. Ali vocês discutem quem que é a serpente e quem que é Deus, vai. Quem que é mais astuto aí, vai. Você vai ficar aqui em cima já, é? Vamos lá, se vocês quiserem usar a Bíblia para vocês falar na hora aí, pode usar, tá? A serpente fica embaixo. Eu tô cuidando das plantinhas do jardim, ó. Vai lá. Vai lá. Começa aí. Dá a fruta pra ele lá, minha filha. Espera aí, então. Ninguém dá uma maçã aí. É faltar maçã, Tá cheio de maçã.
Pode ser de maneira bem leve, vai. Bem, pode ficar à vontade. Vocês ensinam aí. No 3, o Adão desligou. Luz, câmera, ação. Pode começar? Pode? Eu tava olhando aquela árvore ali que a gente nem pode comer dela, mas tem muita coisa aqui pra gente, que Deus deixou a gente Então, mas comer. aquela árvore, certamente aquela árvore que você está olhando é a melhor árvore que tem. É a árvore mais saborosa do Jardim do Éden. Será? Vai então. Adão, vem cá. A tentação é assim. Tá vendo esse jardim que eu fiz que foi tudo pra você? Nossa, que benção. Glória a Deus. Pode comer de todas as árvores que estão aqui, mas menos daquela que está no meio ali. Amém. Pode deixar. Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Amém? Então, ó, já recebeu a ordem já. Amém? Uma serpente. Amém, Adão? Amém, querido? Amém? Posso ouvir o amém? Amém. Você observou aquela árvore ali no fundo, a mais bela de todas? Sim, a primeira que eu olhei, mas o meu Adão falou que eu não posso, a gente não pode tocar lá, porque senão a gente vai morrer. Que isso? Isso daí quem falou pra você mentiu. Aquela árvore ali é a melhor de todas, é a mais... Sim, amigo? É a mais prazerosa, é a mais saborosa. Olha como é que ela é linda, olha como Não é que ela... fala isso, amigo, porque eu vou querer. É verdade. E ó, sabe por que ele falou isso? Pra você não comer? Porque quando você comer dela, você vai descobrir, você vai ter mais sabedoria. Essa árvore te traz muitos benefícios, muitas coisas boas. Então eu vou querer. Vai abrir os seus olhos essa árvore. Eu não vou nem falar nada com Adão. Ó, e dessa árvore, você vai conhecer o bem e o mal. E tem o bem e o mal? Existe. E ó. Deixa ele ligado, não dá ouvido. Ó, aproveita que você é livre. Mas tem o bem e o mal, não sabia? Tem o bem e o mal. Mas saboreia daquela árvore que você vai ver como aquela árvore te traz coisas boas. Você vai saber o bem e o mal, você vai ser livre. Então demorou, serpente. Amor, Adão. Eu vou te dar uma coisa. Um pedacinho de chiclete. Eu vou te dar pra você comer daquela árvore. Tá bom. Pode ser? Vai ser bom, porque um amigo falou que vai ser bom. A gente vai conhecer tudo, vai conhecer o bem e o mal. Pode? Eu tô te pedindo ordem. Não, vamos comer então. Então tá bom. Tá? Você recebe ordem e obedece. Eu tô te pedindo porque eu quero te obedecer. Então tá bom, cadê a fruta? Tá aqui. Toma. Vamos comer essa fruta. Não é maçã, gente. Pode ser um desse aqui também. Pode ser qualquer fruta. Aí descobriram, né? E agora? Os nossos olhos se abriram. Mulher, o que é isso? Você está nua? Misericórdia. Meu Deus do céu, vamos nos esconder. Ela comeu! Eles comeram! Eu falei que eles iam comer essa árvore! Eles comeram! Falei que eles iam comer! Eles comeram! Paga a limpeza. Falei que eles iam comer! Eles comeram! Na virada do dia, Eles né? comeram! Adão, onde estás, Adão? Adão, pela Adão. Adão, onde estás, Adão? Estão aqui, você se esconde, Adão. Porque a vergonha caiu sobre nós, Senhor. Nós pecamos contra ti. Você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse, né, Adão? Mas foi a minha esposa. Foi a Eva que mandou. A Eva me enganou, Senhor. Por isso agora você vai ter que trabalhar bastante, viu, Adão? Mas Você vai viver do suor do seu rosto agora. Eu sou do obediência. Você vai ser vestido uma roupa que eu vou fazer pra você. Vem cá, você é a Eva. você também tá no jogo. Não adianta ficar escondidinho, não. E por isso a mulher vai ter dor de parto, vai sofrer muito.
E o homem vai viver do suor do seu rosto. Quem é trabalhador, né? Não, mas foi a serpente que falou, né? Foi a serpente que falou. Ela também vai ser amaldiçoada, ela vai viver arrastando o seu ventre pela terra. Olha o que ele fez, serpente. Não fiz nada. Você estragou nossa vida. Não fiz nada, era só. Pode sair do jardim, todo mundo, vai. Eu sei, com perninha, porque a serpente é a perninha, né? Isso aí, né? Era o animal mais astuto, mais lindo do jardim. Usado. Colocou um anjo com a espada para proteger a árvore da vida. Você comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, vai querer comer a árvore da vida da eterna também, né? É isso. Uma salva de palmas para os nossos atores aí. Isso porque foi sem planejar, irmãos. Imagina se fosse planejado, hein? O verdadeiro departamento de teatro da igreja aí tá bem servido. Já estão bem. Já dá para marcar, né? Irmãos, a gente brincou, a gente riu aqui, né? A gente dramatizou de maneira rápida, né? Sobre esse texto de Gênesis 3. E esse texto, ele é um texto chave para a gente entender não só o livro de Gênesis, mas para a gente entender todo o restante da Bíblia, né? A maneira da gente entender o texto de Gênesis 3, ela impacta como que a gente enxerga a nossa própria vida hoje em dia, né? Como que a gente enxerga as outras pessoas, como que a gente enxerga o mundo, como é que a gente enxerga as dificuldades. E enquanto muitas pessoas, esse texto de Gênesis 3 não passa de lenda, não passa de, às vezes, mito, de fábula, né? Para o cristão, ele significa, de fato, o que aconteceu e o que mudou a história da raça humana, vamos dizer assim, ou o que determinou a história da raça humana e que, inclusive, impacta a gente hoje em dia, né? Então, hoje nós vamos ver sobre como o fato da gente crer na queda do homem, na queda da humanidade, no pecado que gerou essa queda, ela implica em vários aspectos da nossa vida, como que afetou todo o curso da nossa vida, a minha vida, a sua vida, e vai continuar afetando até o dia que, de fato, Jesus voltará para buscar a sua igreja e, de fato, a gente ser levado aqui dessa para uma muito melhor, aonde o pecado já não vai ter mais poder ou domínio sobre nós. Então, como a nossa vida ela foi afetada pelo pecado em vários aspectos, é importantíssimo a gente entender o que aconteceu, né? Nós vamos ver, eu espero que ao longo dessa aula, a gente, ainda que o tempo seja curto aqui, mas eu espero que eu vá pelo menos pontuando para vocês, e você já saia daqui hoje tendo um novo entendimento de como você vai lidar com essa pessoa que está do seu lado aí daqui a pouco. Inclusive a irmã Celi já está ali, o irmão Rubens ali. Inclusive, seu marido, sua esposa. Porque o que nós vamos ver, o que você acabou de ver aqui, essa encenação, isso aqui afetou você, isso aqui afetou a pessoa que está do seu lado também. Isso aqui afetou o seu pastor que está sentado lá atrás, seu pastor que está dando aula aqui, o pastor que você líder, você que é líder, você que é pastor. Isso afeta todos nós. Então, isso não é só um negócio que a gente afeta, que interessante, afetou e, não, show de bola, mas aconteceu no passado, não acontece mais nada. Pelo contrário, nós até hoje somos impactados, somos afetados pelo que a gente acabou de ver aqui. Hã? A cena se repete. A cena se repete. Né? Então, primeiro nós vamos... agora, o negócio tinha dado errado aqui para eu passar os slides. E eu não consegui mandar o slide para o pessoal ali da mídia. Porém, agora deu certo o trem aqui. Eita, nós. Eu vou ver se eu vou mandar... Morrone, eu vou tentar processar aqui, mando para você ao longo da aula, você coloca aí na hora que der tempo, tá? Deixa eu só abrir aqui, irmãos. Então, o primeiro
a primeira coisa que a gente vê, inclusive está isso aí no material também, que vocês têm na mão aí, lá no capítulo 2, no verso 16 e 17, né, a gente vai ver que após a criação do homem, inclusive que o pastor John Médici ensinou aqui, Deus ele dá uma instrução, uma ordem que tem um caráter positivo e tem um caráter negativo também. Ele fala algo que o homem deveria fazer e algo que o homem não deveria fazer. Alguém consegue identificar para a gente aí, no capítulo 2, versos 16 e 17, qual é a ordem positiva e qual que é a ordem negativa? Capítulo 2, versos 16 e 17. Mandei aí, tá, Morrone? Se der certo aí, se puder trazer depois um negocinho lá, no que você colocar aí. Quem leu aí? Qual que é a positiva e qual que é a negativa? Capítulo 2, versos 16 e 17. A dor multiplicada da mulher. A dor multiplicada da mulher. Não, o capítulo 2, livremente, ou seja, essa é uma ordem positiva. Olha, isso aqui você pode fazer, de toda árvore você pode comer do jardim. E a negativa? Não pode comer das árvores do bem e do mal. Não pode comer da árvore do bem e do mal. Então, ou seja, há um indício, né, de liberdade, há um nível de liberdade que o homem dá ao homem antes da queda, né, no seu estado original. Ele dá uma ordem para que eles fizessem alguma coisa, que vocês podem fazer livremente isso aqui, comer livremente de qualquer uma das árvores do jardim, porém ele vai lá e coloca uma limitação, ele estabelece uma ordem, exceto dessa daqui que você não deve comer lá. Deu certo. Aí você traz para mim aqui, por favor. Vai ter que dar zoom, acho que naquelas tabelas ali, tá? Depois. Então há o Senhor, a criar Adão e Eva, ele conferiu a esse primeiro casal um grau de liberdade, né, de manutenção ali do seu estado de inocência. E essa liberdade, ela dependia de como que eles iam usar, obrigado, José, de como que eles iam usar, beleza, como é que eles iam usar essa liberdade deles. Então Deus colocou eles ali em um período de teste. A gente não consegue saber pelo relato bíblico quanto tempo durou esse período, se o Senhor, ao dar a ordem na segunda-feira, se eles foram cair na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, um mês depois, né? A gente não consegue especificar esse tipo de coisa e a palavra de Deus não está preocupada em dar para nós o detalhe de quanto tempo durou esse período de teste. Mas ela relata para nós que eles foram submetidos a um teste de obediência, né, e que eles furaram, eles deram 1000 aí no teste que Deus concedeu para eles. Né? Então, e a partir desse momento, quando eles vão lá e comem, como o nosso amigo Adão aqui e a nossa amiga Eva aqui ensinaram para nós, eles caem na desobediência. E aí surge a tal da queda, né? Na teologia a gente chama isso da queda do homem. Ou seja, eles desfrutavam de um relacionamento amigável com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus, próximo com Deus, relacionamento muito, de fato, como nunca houve depois da queda. Porém, quando eles vão lá e desobedecem a ordem que o Senhor tinha dado, esse relacionamento, ou a forma com que esse relacionamento era vivido, ela simplesmente deixa de existir. Se você puder dar um zoom aí para a gente, aqui nessa tabela a gente vê aqui duas perspectivas, né, a respeito desse teste. Então, há uma provação, né, quando Deus coloca Adão e Eva com essa possibilidade de liberdade deles, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto dessa aqui. Deus estabelece um limite. Deus estabelece
inclusive, uma aliança. A gente viu isso na última série também, da Tão Grande Salvação, da aliança entre, que a gente fala de aliança adâmica, né? Então, Deus estabelece, faz uma aliança com Adão. Adão, você pode comer de qualquer árvore, menos essa aqui. Então, Deus coloca Adão e Eva em prova ali. E o objetivo, o alvo de Deus era a aprovação deles, né? Que eles obedecessem, de fato, a Deus. Porém, o Satanás, o demônio, o capeta dos infernos, ele vem e ele tenta Adão e Eva. Então veja bem, por um lado eles estavam sobre a provação, em teste de aprovação, estabelecido por Deus ali, e por outro lado eles foram tentados por Satanás, e o objetivo de Satanás ao tentar Adão e Eva era justamente a reprovação. Satanás, ele nunca vai tentar alguém visando a aprovação de alguém, visando mostrar para alguém que, nossa, essa pessoa é maravilhosa, linda, né? A gente lembra, por exemplo, do caso de Jó, quando Satanás vai lá e ele até desafia Deus, né? Fala, Jó só te adora, só é fiel ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele, né? E aí Deus vai lá e tá bom, permite Satanás ir lá e tocar na vida de Jó, fazer uma bagunça na vida de Jó, e ainda assim Jó se mantém fiel no final das contas. Então, mas Satanás sempre tenta com o fim de reprovar a pessoa, enquanto Deus ele espera que a pessoa seja aprovada de fato, né? Então nós conseguimos ver essas duas perspectivas aí nessa narrativa. E com a provação que Deus estabelece, Deus está aplicando esse teste de obediência aí à sua vontade, quando Ele estabelece para as suas criaturas. Deus, ele não precisava de algum tipo de instrumento para conhecer as ações, as livres reações humanas. Mas ele, ainda assim, ele espera que aquelas criaturas sejam capazes de obedecer à sua vontade e de respeitar a vontade, as ordens que Deus tinha estabelecido. Porém, quando o homem, Adão e Eva, eles estão diante dessa situação, eles se demonstram incapazes em si próprios de obedecer. E quando vem o Satanás, conta uma mentira, o que a gente observa também nesse relato da criação é de como Satanás age desde o início da criação através da mentira, né? Satanás ele tem um compromisso firmado em distorcer a palavra de Deus. É por isso que muitas das vezes, irmãos, a gente pega no pé aqui na igreja, a gente fala, a gente alerta sobre a questão de a gente acreditar em mentiras, né? A gente está o tempo todo aqui apontando para falsos evangelhos, falsas doutrinas, falsa teologia, falso ensino no geral, de que muitas das vezes a gente, como cristão, é submetido dentro da igreja, às vezes. Fala, presta atenção, não é isso, o evangelho não é isso, o evangelho não é aquilo. Isso daqui não é a vontade de Deus, essa aqui não é a vontade de Deus. Por quê? Porque se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, para ele não é tão difícil ele enredar as pessoas aí fora, que já estão tudo largado no pecado mesmo, já estão tudo cumprindo os prazeres da sua vontade. Para isso não é tão difícil para Satanás. Satanás talvez não esteja tão preocupado com isso. Mas ele é especialista desde o início, desde o Éden. Ele é especialista em pegar pessoas que ouviram em algum momento a voz de Deus, ouviram em algum momento, conheceram a vontade de Deus, e Satanás ir lá e distorcer a palavra de Deus para que essas pessoas sejam enganadas. Nós vemos esse retrato desde o Éden. Então, quando nós estamos alertando aqui sobre falso evangelho, falsa mensagem, cuidado com o que você vive acreditando aí, porque a gente sabe que Satanás ele age, inclusive, nesse meio. E ele vem distorcendo, e parece que é verdade. Nossa, então, não, na verdade não é isso que Deus quis dizer, não é isso que Deus disse. Na verdade, o que Deus quer dizer, a verdade é essa daqui, Você pode agir, você pode andar segundo essa verdade aqui, porque essa aqui que é a verdade, e não o que Deus disse. E é por isso que a gente pega no pé, participe de uma escola bíblica, ouça a pregação, participe de estudos, enfim, esteja onde a palavra de Deus está sendo exposta, porque é assim que você vai adquirir
o conhecimento necessário, mínimo necessário, pelo poder do Espírito Santo, para que você não seja enganado por essas mentiras de Satanás. Para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, esse tipo de coisa. Pastor João, mas eu já sabia que Adão e Eva iam falhar. Está certo isso? Ele sempre sabe o que vai acontecer. Sim, concordo. Então ele não precisava fazer o teste, ele já sabia. Aí é uma lógica humanista nossa. Ele não precisava fazer o teste. Ok, mas ele já sabia que eles iam reprovar. Sim. Se eu falar que Deus não sabia que Adão e Eva cairiam, eu estou limitando a onipotência de Deus, falando que Deus se limita em alguma onisciência de Deus, que ele se limita em alguma unidade de tempo que ele não sabia. Agora, eu querer entender, então, para que Deus fez, então? Então, eu não vejo lógica nisso. Aí que está a nossa... Nós temos sempre que lembrar que a nossa inteligência, ela é humilhada, né? A nossa inteligência, ela não é... Ela é insuficiente por si própria. Então, eu querer aplicar a lógica da objetividade para enquadrar Deus num quadradinho e falar assim, não, foi por isso que Deus provou Adão e Eva, mesmo sabendo que eles cairiam. Isso aí já é você ir além da onde a gente poderia ir. Então, de fato, eu não posso negar que Deus sabia que Adão e Eva cairiam. Não posso negar isso. Fala, Lini. Eu penso assim, Deus criou com o livre-arbítrio, criou o homem e a mulher livre. Então, mesmo sabendo, na hora exata mesmo de fazer, era a escolha do Adão e da Eva. Sim, a gente entende que antes do pecado... Ele faz a gente livre para escolher. E ele confia também, ele permite a tentação, mas ele também confia até o momento que a gente ou é aprovado ou reprovado. Então, essa questão do livre-arbítrio, né, que a gente fala bastante às vezes, tal, a gente gosta de, às vezes, entrar em discussões sobre isso, ele existia, nesse período aqui ele existia. Depois que Adão e Eva caem, a gente vai ver aqui algumas consequências a respeito do pecado, ao ponto de que a gente considera que depois do pecado de Adão e Eva não existe mais livre-arbítrio. Porque aí, a partir então, a nossa natureza, ela é inflamada, ela é contaminada com a questão do pecado, com o vírus do pecado, vamos chamar assim. Até por isso que a gente fala de natureza pecaminosa. Então, todos nós passamos a nascer depois disso, depois desse evento, como pecadores. Por isso a gente se chama de pecador, né? Vamos dizer assim. Por isso que a gente precisa de arrependimento. Então, assim, o livre-arbítrio existia aqui, depois do pecado de Adão e Eva, e nós nascemos todos com essa herança do pecado, aí não existe mais livre-arbítrio. Todos nós nascemos tendenciosos e pecaminosos, né? Ou a sermos egoístas, a sermos orgulhosos. Passa a ser pecaminoso. A nossa natureza, no mais profundo do nosso ser, e não é uma questão de atitude, não é uma questão de vontade de matar, nossa, não é que eu mato, não é que eu roubo, não é que eu minto, não é só isso. Isso aí são as atitudes que geralmente a gente vê, né? A gente vê isso, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo isso. Mas a gente vê natureza pecaminosa, eu vejo natureza pecaminosa na Helena, com 3 anos de idade. Eu via desde quando ela tinha... A gente ri, mas é verdade, irmãos. Você coloca ela e o Natan um do lado do outro e fala para eles dividir brinquedo, para você ver. Eles têm consciência de pecado? Não tem. Não tem, é aí que está o ponto. Pecado não tem a ver com consciência. Natureza pecaminosa não tem a ver só com consciência. Mas você coloca os dois um do lado do outro e fala para dividir o brinquedo, um começa a querer dar porrada e chorar no outro. Por quê? Porque há um egoísmo assim que você não sabe de onde que nasce. Porque eu não ensinei isso para ela. A Egg não ensinou isso para ela. Da onde que vem esse egoísmo, essa coisa de você não faz o que a criança quer e de repente ela está dando um tapa na cara do pai, na cara da mãe, arrancando o óculos, jogando no chão. Não é? Da onde que vem isso? Não, então, não é do mundo. Isso vem da natureza. Isso está aqui dentro. Tá? Isso é a forma mais simples da gente explicar o pecado que é na gente.
E da onde vem essa natureza dessa encenação que a gente acabou de ver aqui? João, pastor. Vamos lá, de cada vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse tempo aí não tinha o Espírito Santo? Porque hoje em dia a Bíblia fala que quem convence a gente a não fazer coisa errada é o Espírito Santo. Tem hora que você... O Espírito Santo de Deus tem hora que faz você passar numa situação que você fica, meu Jesus. Então, isso para o crente, né, Não, hoje. mas, Né? então, A dispensação nessa época aqui não era do Espírito Santo. não poderia... Quando Satanás foi lá, Deus não viu o diabo lá tentar ela? Viu? Com certeza viu. Não poderia mandar um anjo para corre lá. Corre lá. Mas é escolha, né? Então, essas coisas porque hoje nós somos diferentes hoje. Porque hoje nós temos quem? Nós temos o sangue de Jesus, né? Exatamente. Mas o ponto é, Deus não poderia ter feito isso? Deus poderia. A questão é, mas por que Deus não fez isso então? E alguns mistérios a gente tem que conviver com ele. Então, existem mistérios aí, porque na nossa mente Existe. a gente pensa isso. Exato. Porque hoje, isso acontece hoje. Uhum. Entendeu? Isso acontece hoje. A Bíblia diz que o anjo acampa ao nosso lado, aqui na terra. Entendeu? A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor daquele que tem. Mas ali no quadrinho já fala, né? O anjo não acampa ao redor da pessoa do mundo. Né? Então, mas aí que tá, mas o fato de... Isso é importante a gente deixar claro, irmãos. Nós vamos ver aqui que, porque a gente foi afetado pelo pecado, o homem caiu, hoje em Jesus Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados e tudo mais, mas ainda somos tentados, eventualmente erramos, né? Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. O fato é que Deus, por muitas das vezes, nós vemos isso nós vemos isso no relato de Jó, por exemplo, nós vemos isso em Lucas também. Deus, muitas das vezes, ele prova os seus filhos, permitindo tribulações na vida dos seus filhos, ele prova, tá? Ele prova, permitindo tribulações. Nós estudamos recentemente o livro de Tiago aqui também, nós falamos sobre provações, capítulo 1 de Tiago fala sobre isso, capítulo 4 de Tiago também fala sobre isso. Desculpa, capítulo é isso mesmo, capítulo 1, verso 2, Tiago vai falar a respeito das provações, inclusive para falar que as provações elas geram perseverança, geram sabedoria para a vida do crente. E muitas das vezes também, Deus permite inclusive tentações vindas de Satanás para nos provar, e isso... João, mas Deus não poderia ter acabado com Satanás ali logo na frente? Aí muitas pessoas vão trazer... mas aí seria fácil demais, e Deus, vão trazer umas ideias assim, que seria fácil demais, e Deus quer mostrar que Ele é maior do que Satanás, e por isso Ele não fez isso. Essas ideias são até que, bonitinhas, legais, assim, né? Aquela coisa de filme, Deus Ele permite o mais fraco existir por um momento, para depois Ele destruir, mas isso são desenhos na nossa cabeça, que a nossa cabeça às vezes meio que imagina, mas que não necessariamente expressam o relato bíblico. E o fato é que o relato bíblico, muitas das vezes, vai fazer a gente conviver com alguns mistérios. Por que Deus não foi lá e não estalou o dedo, tipo, Thanos, assim, e acabou com Satanás, já que ele era tão mais forte, Satanás? Ô, João, o texto aqui, ilustra bem isso daí. E até acho que a maioria das dúvidas aqui, O texto fala assim, Deus não errou em seu plano, pois criou o homem com a liberdade de obedecer ou não. Naquele período, sim. Eu acho que o princípio de tudo era isso, era Deus confiar que o homem, respectivamente a mulher, iriam obedecê-lo naquilo que foi determinado em Gênesis 2. Olha, de tudo aqui tu pode comer, menos dessa árvore. Obediência. Ele queria, exatamente, ele queria obediência. Mas a gente vai cair nesse ponto, a gente vai cair sempre na questão, poxa, mas Deus já não sabia que eles não iriam obedecer, e mesmo assim ainda fez. A gente vive o tempo todo querendo colocar a nossa lógica no texto bíblico. Sabe assim? É tipo assim, o Carlos faz os ternos bonitos lá, e aí o João vai lá fazer uma medição lá com o Carlos tira as medidas do João e tal, não sei o quê. Ele viu que a medida do corpo do João era para um terno G.
Aí o Carlos vai lá e faz um terno P. E chega pro João, aí João, experimenta o terno. Poxa, mas você não viu que era G, cara? O que você tem na cabeça de querer me fazer um terno P, sendo que você mediu e viu que era G? Não, mas coloca aí. Não, mas não serve, não tá. Então, aí eu falo, poxa, Carlos, o seu trabalho foi ruim, cara. Você viu que eu era G e está fazendo com P. A gente tem essas lógicas no nosso jeito de viver, na nossa forma de pensar. E a gente quer pegar e aplicar isso em Deus. Nossa, mas Deus não viu que Adão e Eva ia pecar? Por que Ele não livrou? Porque a gente quer imprimir a nossa lógica em Deus. Né? E a gente não quer, de maneira nenhuma, viver com alguns mistérios. Né? Então... Sabe, lembra, né? Essa história de Jó, né? Sim. Você vê, Satanás foi até Deus e Deus testemunhou dele, né? Deus não podia falar, não, você não vai tocar nele, não. Poderia. Né? Sim, sim. Só que Deus permitiu, não permitiu. Exato, exatamente. Deus já tinha um propósito na vida de Adão e Eva também. Por isso que... Não só de Adão e Eva, da humanidade, da sua criação. Não viu só Adão e Eva, ele viu a criação toda. Da criação toda. Então, veja bem, se você lê os relatos de Gênesis, da criação do homem, depois que Deus criou Adão e Eva, como que ele deu um adjetivo, uma característica para Adão e Eva e para toda a sua criação, vocês lembram? Tudo era bom. Hã? Tudo era bom. Que tudo era? Bom. Nossa, mas depois eles foram lá e pecaram, então não era tão bom assim. Tá assim que é, professor. 9h20 já, Jesus? Nossa. É que o irmão perguntou aqui, essa pergunta é perguntante mesmo. Mas Deus não tem plano B. Não. Antes, se nós olharmos lá o que a Bíblia fala assim, Jesus já morreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Lá no plano eterno, lá no plano A, que foi escrito antes da fundação. Eu já sabia que Adão ia cair, que ele não ia existir. Eu já sabia o dia de hoje que nós estamos aqui, o que vai acontecer, você vê lá em Apocalipse. Mas Deus está criando a história aí desde o princípio, irmão. Porque ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. Que é a glória dele. Que é a glória dele. Tudo. O pecado é para a glória de Deus. Tudo aponta para a glória dele. Mas o pecado, o diabo, trabalha para a glória de Deus. Era exatamente isso que eu ia falar. Deus já tinha, eu entendo que Deus já tinha esse plano, já tem um plano traçado desde o início. Tinha que acontecer o pecado, Adão e Eva tinham que cair. É tudo o pecado, todas as coisas são para a glória dele. Então, só que assim, a gente vai ter que viver, irmãos. Ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é uma. Já vou dar um choque de realidade, né? Algumas pessoas, não sei não onde que eu acho que no jantar de casais que o pastor falou lá, que tem alguns traumas, que é bom você já traumatizar a pessoa logo de cara né, pra ela... Ele falou alguma coisa assim, traumatizou a filha dele lá, falando alguma coisa lá, com a resposta lá. E pro cristão é bom ter alguns traumas, porque às vezes a gente tem uma visão muito romântica da fé, achando que não, só love, e a gente tem que ter alguns traumas, às vezes, com relação a isso. Isso que a Mayara falou é meio verdade, por exemplo, de que Deus sabia de todas as coisas, não é que é meio verdade, é uma parte da verdade. Eu posso dizer que Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar, posso dizer que Deus não sabia que Satanás ia lá tentar eles, não posso falar, porque se eu falar que Deus não sabia, eu estou enterrando a onipotência de Deus, estou falando que Deus não é todo poderoso assim, então. Então, se eu falar que isso não é verdade, eu estou enterrando Exato, onisciência, onipotência. Ponto. Beleza. Só que eu posso dizer, então, que então foi Deus que criou o mal. O homem não teve responsabilidade no mal, foi Deus que criou o mal. Não posso dizer isso. Porque senão eu vou estar enterrando que Deus é bom. Então, assim, existe... Aí, a pergunta que surge. Então, quem criou o mal? Será que a gente consegue viver sob o mistério de que não foi Deus que criou o mal, mas o homem tem responsabilidade sobre o mal que ele cometeu e das obediências que ele cometeu? Será que a gente consegue conviver com esse mistério? Que nem Deus fez os animais, mas quem que deu nome aos animais? Não é uma coisa?
Mas como ele deu uma responsabilidade, né? Não, a responsabilidade, isso que eu estou querendo dizer. É a responsabilidade do homem, entendeu? Tem coisas, Exatamente. situações que E a Bíblia, nós temos medo de lidar com responsabilidade. Peraí, é Deus que mandou tudo, ou é o homem que tem responsabilidade? A gente sempre quer uma coisa ou outra. Mas as duas coisas, elas são sustentadas pela Bíblia juntas. Como, João? Eu não consigo, na minha cabeça não entra na lógica que Deus é soberano e que o homem ainda é responsável pelas suas coisas. Na nossa cabeça pode não entrar, mas as duas coisas são afirmadas pela Bíblia. Já são 9h24, eu não consegui entrar nem no ponto 1 aqui. Mano. Mas... tá vendo? O pastor, a gente vai precisar de 2 horas por aula aí agora. Porque, o negócio é tenso. Não é fácil não. O fato é, a queda, ela não foi... Uma outra coisa que fica interessante, que inclusive está no material também, é o processo da queda, né? Esse é um segundo aspecto. Então, o primeiro aspecto da queda é a respeito da possibilidade da queda. Então, antes da queda acontecer, antes da desobediência acontecer, Adão e Eva tinham ali a sua responsabilidade de obedecer a Deus, não é? E depois tem um segundo aspecto, que é o aspecto do processo da queda. A queda, ela não foi um acontecimento instantâneo, né? No sentido assim de que como foi aqui, né? Tipo uma coisa que em 5 minutos aconteceu, né, na encenação que a gente fez aqui, mas ela foi manifestada ali no ato de comer da árvore proibida, mas ela foi ganhando espaço, pouco a pouco, conquistando a mente e o coração do ser humano. Então você vê que, primeiro, Satanás ele vai falar, se você olhar o texto bíblico, primeiro, lá no capítulo 3, Satanás vem e fala, é verdade que Deus disse, não comam o fruto nenhum da árvore. A mulher respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer. Aí a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que delas comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, primeiro ele distorceu o que Deus tinha dito. E aí o versículo 6 vai falar, vendo a mulher que a árvore era boa, então veja bem, antes... ela talvez nem passava perto da árvore, né? Nem olhava, não, aquilo ali não posso comer, então normal, a gente segue comendo as outras árvores aqui e tal. De repente, quando Satanás, ele distorce a palavra, não é bem assim, de repente a mulher olha para a árvore, nossa... Ela olhou e falou, vendo, olhando, pensando bem, pensando melhor, olhando direito, né? Era boa para se comer. Já aguçou o que estava dentro. E aí se tornou agradável aos olhos. Então ela olhou e aquele fruto se pareceu agradável aos olhos. Depois aí fala, e a árvore desejável, olha lá, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, então desejável, está falando de desejo, está falando de algo aqui dentro. Então olhou com os olhos, viu que era agradável, passou a desejar comer, ela simplesmente tomou o seu fruto. Então veja bem que o ato do pecado, isso aqui é interessante, o ato do pecado, ele não é um negócio que, nossa, do nada eu senti, do nada eu fui lá e pequei, não veio de lugar nenhum o desejo de fazer esse negócio errado aqui. Não, ele brota aqui dentro, ele nasce aqui de dentro. E foi assim com Eva também. Ela olhou, viu que que ela era bonita, nossa, bonitinha, né? Agradável aos olhos e tal. E aí vem o desejo de obter aquilo, de ter o conhecimento que era prometido, inclusive, porque Satanás foi lá e distorceu a palavra de Deus. E aí, então, ela foi lá e agiu em desobediência, pegando o fruto, enfim, e comendo. Então, isso mostra até, isso fala até em determinado sentido, de como é a relação nossa hoje em dia com o pecado. Porque esse padrão, ele ainda se repete, né? Hoje a gente peca, mas a gente sabe que muitas das vezes o desejo de pecar, ele começa aqui dentro, e daqui a pouco a gente vai nutrindo aquilo, na hora que a gente vê, a gente cometeu o pecado.
Mas a gente sabe que hoje, como crentes em Cristo Jesus, talvez o desejo de pecar a gente ainda sente. Isso aí pode se mostrar em vários tipos de pecado. Sei lá, desejo de mentir, nossa, que vontade, nossa, se eu mentisse aqui agora, nossa, seria muito melhor para mim, hein? Nossa, se eu omitisse isso aqui agora, ou então, sei lá, se eu pegasse isso aqui de alguém, enfim, pensa qualquer tipo de pecado aí, cobiça dos outros, enfim. Hoje muitos pecados, não todos, mas muitos pecados é pelo que a gente ora mesmo. Também, sim. Também. João, posso ler aqui um versículo? Tiago 1:14, 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo conseguido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Exato. Já nasce na consciência. Na consciência da pessoa. No desejo. Então, qual que é o ensinamento? O desejo pelo pecado, ele nasce aqui dentro do nosso coraçãozinho enganoso. Por isso que o nosso coração é enganoso, quando Jeremias fala isso. É por isso que Tiago fala isso. É por causa dessa inclinação que a gente tem, natural e pecaminosa, de querer desejar as coisas que são... que não têm a conformidade da vontade de Deus. Tá? Então, isso não é... Nossa, de repente. Houve uma sequência de etapas aí que contaram tanto com a participação satânica, né, da influência, da mentira, da distorção da palavra de Deus, como também a participação humana desse desejo interno que tem dentro do ser humano de cumprir os seus próprios anseios, suas próprias vontades, enfim, atender às suas próprias necessidades. Então, as duas coisas existem. Então, é errado a gente falar que tudo é culpa do Satanás, não. Satanás está tramando contra a minha vida e Satanás está assim com a minha vida, irmãos. Amém? Maior é o que está conosco do que o Satanás, né? Então, a gente tem que parar com esse negócio de falar que tudo é o Satanás contra a nossa vida. Tá? Porque muitas das coisas acontecem, não estou falando que não... nossa, então nada é o Satanás? Não, pelo contrário, Satanás ele tenta sim, só que assim, nós temos a nossa responsabilidade nesse sentido. Né? Então por isso que a gente tem que se alimentar das coisas do Espírito, das coisas do alto, porque é aí que o Espírito é fortalecido e a gente consegue, pela graça de Deus, resistir às tentações. E é interessante, tinha até algum texto aqui, acho que é o texto de... Nossa, 1 Coríntios... 1 Coríntios 10, 13. Que o Satanás... Fala, se não vem sobre vós, isso. Não fosse humano. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, junto com ela, virá também o escape para que possais suportar. Esse é o 13. 13, o 12. Não, lê o 14. Não, o 12, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, mas lê o 14. Olha que interessante. O apóstolo Paulo fala isso, que não vem provação sobre vocês que vocês não possam resistir, tentação. Aí olha como começa o 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fujam da idolatria. Então assim, não é assim que você vai segurar a tentação. Nossa, não vem tentação sobre mim que eu não possa... que eu não possa resistir. Então eu vou ficar aqui, firme, onde eu estou, resistindo aqui a esses ataques, essas tentações aqui, firme onde eu estou, sem fazer nada. Não, sabe como que você resiste à tentação? Fugindo dela. E fala da porta de escape, já no 13, né? Irá com ela a porta de escape. Exatamente. Então assim, o resistir à tentação envolve, não é uma resistência parada, como se tivesse, não, vou parar aqui, Tom, se você me enche de soco, eu vou ficar aqui resistindo, aqui, porque eu sou forte. Não, a resistência contra o pecado é fugindo da tentação. Resistência contra a tentação é fugindo dela. Né? Tiago fala isso também, né? Tiago fala isso também. Exatamente. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o desejo de pecar veio só depois que comeram o... Não, o desejo... Não é que o desejo de pecar... Porque assim, eles tiveram o desejo antes de pecar, entendeu? Não foi depois só não.
Os impactos do pecado vieram depois do fruto, né? Mas o desejo, tanto que quando ela fala que ela olhou para o fruto e viu que era boa aos olhos, não tinha pecado ainda, mas ela sentiu o desejo, viu que aquilo era agradável, era desejoso para obter o conhecimento, e aí ela foi lá e pecou. Então, o desejo de desobedecer, ele está ali presente antes, ele nasceu antes do próprio pecado, de fato, ocorrer, acontecer, né? Quem criou o pecado é o mistério. Quem criou o pecado foi criado. É um mistério que a gente tem que lidar. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Ele errou o alvo, ele não conseguiu aquele objetivo, que era ficar longe dele. Então, O pecado ele se mostra nascido no coração do homem, né? Agora a gente concluir que porque nasceu no coração do homem e foi Deus que criou o homem, portanto, Deus criou o pecado. Cuidado. O que você ia falar? Porque aconteceu na rebelião no céu. Porque já aconteceu, tá lá. consegue corromper a criação de Deus. Porque o pecado consegue? Então, são mistérios. É aí que está. A gente tende, às vezes, a fazer esses questionamentos, né? Como se Deus fosse tão poderoso assim, por que ele não impediu o pecado, que é algo tão destrutivo, de existir, né? E a gente precisa ir com calma nessas conclusões e avaliando que ao longo da palavra de Deus, inclusive, a gente vai ver que Deus ele estabelece o plano da redenção e da salvação em Cristo Jesus justamente para restabelecer o relacionamento da sua criação consigo mesmo, né? Então, de alguma maneira, ao longo dessa história, Deus vai ser glorificado ao longo da história da redenção, desde a criação de Adão e Eva lá até o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não tomar cuidado e a gente for às pressas para o texto com as nossas conclusões, a gente vai falar assim, não, foi Deus que criou então o pecado. Não, foi Deus que criou o mal, porque olha lá, Adão e Eva estavam lá, Deus não sabia de tudo isso? Deus não sabia, por que Deus não foi lá e interviu? Se Deus não interviu, então Deus, ou então, ele não é tão poderoso assim, ou então Deus, ele não é tão bom assim, né? Porque se ele deixou o pecado existir, mesmo podendo destruir o pecado, então Deus não é bom, não. Se eu sabendo que a cobra vai morder minha filha, eu não matar a cobra, então eu não sou tão bom assim. Então a gente quer imprimir em Deus as nossas concepções de bondade, de amor e desse tipo de coisa. A questão é, as nossas concepções de bondade, sendo elas já influenciadas pelo pecado, elas são realmente boas? Será que o que eu acho que é bom é realmente bom, sendo eu já impactado pelo pecado? Até o cara fazer o bem com intenção errada, ele está errando. Com motivação errada. Já são 9h36, gente, nós não saímos. Tem coisa que Deus, bom, eu estou vendo hoje, Deus enxerga lá na frente. Sim. Porque a primeira pergunta que eu fiz quando cheguei na igreja, né, vim do mundão, aceitei Jesus, fui para a escola bíblica, como você aí, um professor estava na frente, eu perguntei para ele, fiz uma pergunta para ele. Deus é poderoso? É. Por que não mata o diabo? Como é que é? Já, desde aquela época, tio, já tinha... Aí, sabe aquela coisa que ele falou para mim? Quanto tempo faz que você conhece Jesus? Eu falei, faz uma semana. Se Jesus tivesse matado o diabo uma semana atrás, você tinha morrido junto. Faz sentido, boa resposta dele. Boa resposta dele. Então Deus, às vezes Deus quer fazer, mas ele segura, sabe? Porque ele pensa na... Não, se você for... Irmãos, nós temos que lidar com esses... É por isso que a gente tem... Não, irmãos, a gente precisa adotar uma postura de humildade, mas tão grande, tão grande, tão grande, porque a gente é tão insignificante, tão... Sabe, a gente é tão pequeno. Se você for parar a pensar assim... A gente vê no relato bíblico lá... Por exemplo, a própria Adão e Eva. Deus tinha falado que eles certamente morreriam se eles desobedecessem. E há o pastor já está ali assim para mim. E há eu vou terminar, porque a gente não vai terminar, na verdade, né? Mas eu vou parar aqui. Mas só para a gente ver assim, como a misericórdia de Deus está presente, inclusive aqui. Deus não poderia ter
Deus não poderia, não tinha toda a razão para exterminar Adão e Eva aqui? Tinha ou não tinha? Porque ele tinha falado, ó, se você vacilar, se você ramelar na missão, eu vou te matar, né? Essa era a situação. E aí eles vão lá e ramelam na missão. E aí Deus vai lá. Vocês percebem o juízo de Deus aqui nesse relato que a gente leu no Gênesis 3? Vocês percebem? Mas vocês percebem a graça de Deus também ali? Vocês percebem a misericórdia? Quando a história avança, nós vamos ver isso ao longo das próximas aulas. Se a gente, sei lá, se a gente vai chegar nas próximas aulas. Ó, depois vocês brigam com o pastor. Se vocês querem ficar discutindo esses assuntos, vocês brigam com o pastor ali. O pastor fala, pastor, nós queremos 2 horas de aula, alguma coisa, 1h30. Tem que fazer alguma. Vocês têm que. Esse problema não é só meu. Depois vocês brigam com o pastor Michael lá. Mas, por exemplo, a gente vê a graça, a gente vê Israel, por exemplo, ao longo da história, cara, o pecado só piorando, só piorando, só piorando. Só quebra de aliança, quebra de aliança, quebra de aliança. Deus teria toda a razão para destruir tudo, acabar com tudo. E Ele não faz isso. O que nós vemos? A misericórdia, a graça. Até que vem Jesus, e aí Paulo vai nos explicar isso já milhares de anos à frente, da época do Antigo Testamento ali, de que Deus, em sua misericordiosa paciência, tolerou a maldade da raça humana até ali, até que viesse Cristo Jesus para que pudesse trazer a remissão dos pecados, pudesse trazer a salvação para a criação. Então, assim, por que Deus esperou tantos anos? Por que Ele não resolveu isso, não matou a cobra no ninho, né? A gente quer questionar essas coisas, né? Então a gente precisa ter paciência. A Leni vai dar a última opinião e vai orar para nós acabar, Leni, porque olha, senão nós vamos até 10 e pouco hoje aqui. Misericórdia, moço. Lendo o texto. Cafezão esperando lá. Ó. Lendo o texto todo desde o princípio. Às vezes a gente olha e fala assim, por que Deus, né, deixou e permitiu e não sei o quê. Adão e Eva não era não era, na verdade, assim, desculpa a palavra, eles não eram retardados. Deus fez os dois à imagem e semelhança, dotado de emoção, dotado de inteligência. Então, que nem está sendo explicado aqui, a responsabilidade estava, Deus explicou certinho o que podia e o que não podia. Então, o Satanás, ele é oportunista. Se tem algo para ele trabalhar, ele vai trabalhar. E tinha árvore para ele trabalhar no desejo da Eva e do Adão, de querer ter a sabedoria, de querer ter o entendimento do bem e do mal. Eles são responsáveis. Eu penso assim, totalmente. Não estava na responsabilidade de Deus, porque Deus falou, Deus ensinou, Deus deu as regras. Se Deus tivesse colocado eles lá e não tivesse falado nada, aí sim, aí podia falar, Deus deixou. Né? Sim, não tem como a gente negar a responsabilidade de Adão e Eva, não tem como a gente negar a responsabilidade humana. Do mesmo jeito que não tem como a gente negar a soberania de Deus no processo. Então não tem como negar nenhuma das duas coisas. Mas, irmãos, vocês querem continuar? Vamos tomar um cafezinho ali, mas Pastor Pedro vai servir a ceia para os irmãos que não... Pastor Pedro vai servir a ceia para os irmãos que não tomaram no domingo. Cola no Pastor Pedro. Amém, irmãos? Leni, você pode orar por nós, por favor? Não, peraí. Antes da Leni orar. Vai fazer uma foto direito, né? Vai direito. Vai. Aí, agora sim, Carlos. Pode orar. Pode orar, Leni. Senhor, Deus de poder, Deus de graça e de misericórdia. Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, aqui nesse lugar. Te agradecer, Senhor, pela vida do pastor João. Te agradecer, Senhor, por nos dar a oportunidade de saber cada vez mais e aprender, Senhor, da tua palavra. Pai santo e poderoso, que nenhum espírito de
engano venha trabalhar, Senhor, nos nossos ouvidos, na nossa mente, nem no nosso coração. Eu repreendo em nome de Jesus. Pai, me peço que o Teu Espírito Santo venha trabalhar cada vez mais, para que possamos, Senhor, colocar no nosso coração ter a humildade, Senhor, de respeitar, entender a Tua palavra, Senhor, para poder prosseguir e seguir, ó Pai, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu de novo, Senhor, agradeço pelo poder do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Amém, irmãos? Vamos tomar um cafezinho lá embaixo também? E até a próxima aula, né?